Olá, meu nome é João Paulo Machado, sou auditor fiscal do trabalho e coordenador geral de Governo Digital Trabalhista da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia. Este vídeo está sendo gravado pela Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, ENIT, no curso que está abordando a medida provisória 936. O foco desse vídeo é especificar os conceitos do benefício emergencial de preservação de emprego e da renda e sua operacionalização. Então, o artigo 5º da medida provisória 936, ele traz mais especificamente essas regras e esses conceitos. Temos que lembrar que a medida 936 ela faz parte do conjunto de medidas que estão sendo usadas durante esse nosso período de pandemia que o mundo vive e da calamidade pública trazida e reconhecida pelo Decreto Legislativo número 6, que traz previsão de calamidade pública até 31 de dezembro de 2020. Então essa regra é uma regra transitória, ela é uma regra excepcional e aplicável apenas se o empregador tiver interesse de utilização dessas situações que a medida provisória traz. Não há obrigatoriedade de utilização. Porém, se for para se utilizar das situações aqui trazidas, aí sim tem que seguir os regramentos trazidos nessa norma. Então vamos direto a esses conceitos. Primeiramente, entender que a medida provisória 936 ela traz duas opções para o empregador. A possibilidade de reduzir jornada e proporcionalmente o salário dos seus empregados, ou a possibilidade de suspender os contratos de trabalho dos seus empregados durante algum período. Existem vídeos nessa playlist deste curso que explicam direitinho como que é cada uma dessas situações. Por exemplo, que a suspensão pode durar até 60 dias, que a redução de jornada de salário pode durar até 90 dias, que se usar acumuladamente as duas coisas, o prazo máximo é de 90, respeitado até 60 para a suspensão. E, enfim, detalhes bem específicos sobre como acordar, como fazer, como operacionalizar cada uma dessas situações. Nesse vídeo a ideia é fazer uma apresentação geral do conceito geral do benefício emergencial, que tem sido chamado pelo Ministério da Economia de BEM. Esse benefício tem essas duas opções, redução de jornada ou suspensão do contrato. E o benefício emergencial, de acordo com a própria medida provisória 936, ele é operacionalizado pelo Ministério da Economia e pago com recursos da União. Então são recursos da União que vão ser utilizados para pagamento desses benefícios. Mais à frente a gente vai falar inclusive dos impactos desse pagamento ser por recursos da União em relação a outros benefícios para o empregado. A periodicidade de pagamento é mensal, então o pagamento vai ser feito todos os meses, em até 3, né, se for aquela situação de 90 dias, se isso for, claro, automaticamente seguidos. Pode ser que os prazos sejam menores em cada acordo, e como ele vai até dezembro, pode ser que o empregado tenha até mais do que 3 parcelas, desde que menores do que um mês cada uma, né? Isso em relação à redução de jornada, vocês vão ver nos vídeos que falam da suspensão, que a suspensão só pode ser requerida 2 vezes, ou é 60 dias ou 2 vezes de 30. Em todas elas é possível a suspensão e a interrupção, vamos dizer assim, do benefício durante o período, se acaso houver uma retomada das atividades do empregado para o padrão normal. Então ele é devido a partir do início da redução de jornada ou da suspensão do contrato, mantendo-se o salário hora para a parte que é devida pelo empregador. Então o empregador continua pagando o salário, mantendo o salário hora. Se ele reduzir em 50%, ele vai pagar automaticamente metade do salário para o empregado. Já o empregado vai receber metade do que ele teria direito de receber como seguro-desemprego nesse período. Mas durante as outras aulas e até mesmo nesse vídeo, a gente vai explicar mais detalhadamente esses pontos. O empregador precisa comunicar ao governo em até 10 dias do início da suspensão ou do início da redução de jornada que aquilo aconteceu. Embora o inciso 1 do artigo 5º, parágrafo 2º aqui disposto, ele fale que é da celebração do acordo, o entendimento do Ministério da Economia e da portaria que regulamenta é de que é a partir da data do início, efetivamente, do acordo que existe esse prazo de 10 dias. Então pode ser que o acordo seja assinado no início do mês, mas a efetiva suspensão ou a efetiva redução inicia-se a partir do dia 5 de abril, ou 5 de maio, enfim, qualquer mês.
Nesse caso, a comunicação tem que ser feita até o dia 15 do referido mês, ou seja, dentro de 10 dias, para que o pagamento seja feito sem qualquer penalidade ao empregador. Então, lembrando-se bem, 10 dias a partir do início da suspensão ou da redução. A primeira parcela vai ser paga 30 dias após o início dessa suspensão ou redução. Então, a comunicação tem que ser em 10 dias para que o governo tenha até 20 para operacionalizar todo o procedimento de conferências e identificação daquele empregado, para ver se ele tem direito. E, ao mesmo tempo, a operacionalização com bancos e tudo mais, para que o dinheiro esteja disponível para o empregado no prazo de 30 dias do início da suspensão. Por isso, a necessidade de comunicação em até 10 dias. E, como já falado, em 30 dias o empregado deve estar recebendo esse benefício em uma conta, se ela tiver sido informada, em uma conta própria ou em uma conta criada pela Caixa ou pelo Banco do Brasil, a depender da situação, caso não tenha sido informada na hora da comunicação pelo empregador. Caso o empregador não cumpra com esse prazo, esse parágrafo 3º aqui é muito importante para o empregador e para aqueles que operacionalizam esse processo, especialmente os contabilistas. Não cumprido esse prazo de 10 dias, ficará o empregador responsável pelo pagamento da remuneração do empregado com todos os encargos até a data da comunicação. Então, o que isso significa? Se o empregador firmar um acordo iniciando no dia 1º do mês e ele comunicar isso dentro de 10 dias, no dia 1º do mês seguinte o empregado vai receber o benefício e está tudo certo, o empregador vai pagar a diferença, se tiver que pagar alguma diferença, se for suspensão em alguma situação o empregador não tem que pagar nada, se for redução de jornada ele vai ter algo a pagar e, dependendo do faturamento, ele vai ter que pagar uma ajuda compensatória mesmo na suspensão. Mas ele não tem nenhuma penalidade. Se ele perder esse prazo de 10 dias, então vamos pensar assim, o acordo aconteceu no dia 1º, o início do acordo, o empregado teve o contrato suspenso a partir do dia 1º, ou a redução de jornada a partir do dia 1º. E o empregador só informou ao Ministério da Economia no dia 15. O que vai acontecer? O empregador vai ficar responsável a pagar para o empregado o salário desses 15 dias integralmente, sem redução ou sem considerar suspensão, com os encargos previdenciários e de fundo de garantia. E, a partir do dia 15, aí vem o próximo item aqui da norma, que diz que o benefício vai ter início a partir da data da comunicação. Então, no exemplo que eu estou dando, a partir do dia 15 o benefício se inicia e o empregado vai receber no dia 15 do mês seguinte. Ou seja, ele vai receber a parcela 30 dias a partir do momento que for comunicado. Porém, o empregador vai ser o responsável pelo pagamento dos salários até aquele dia. Então, vamos supor que esse acordo tinha um prazo de 30 dias. O empregador comunicando em 10 dias, o governo vai pagar um benefício de 30 dias. Se ele comunicou no 15º dia, então ele comunicou com 15 dias, o benefício que o governo vai pagar vai ser de apenas 15 dias e o empregador vai pagar para o empregado salários correspondentes àquele período. E não pode exigir do empregado, inclusive, que o empregado cumpra alguma coisa em relação àquele trabalho, que tem que compensar ou pagar aquela jornada, não, porque isso é uma penalidade aplicada ao empregador por não ter cumprido com a regra prevista na medida provisória. Então é algo que precisa ser precisamos ficar muito atentos em relação a isso, porque isso pode ser um prejuízo financeiro razoável, a depender de uma situação de perda de prazo, Agora, a própria medida provisória, ela traz um regulamento no parágrafo 4º do artigo 5º, que cabe ao Ministério da Economia regulamentar a forma de transmissão e a forma de concessão desse benefício. O que regulamentou inicialmente esse processo é a portaria 10.486, que foi publicada no Diário Oficial da União no dia 24 de abril. Como essa portaria foi publicada no dia 24 de abril, o governo então colocou uma regra transitória dizendo que todos os acordos firmados até aquela data e que fossem informados no empregador web, que é o sistema para comunicação, ou no portal de serviço do Ministério da Economia, que é o serviço de comunicação para pessoas físicas, empregadores e pessoas físicas, que tudo que fosse informado em até 10 dias da publicação da medida provisória, não haveria aquela penalidade de extemporaneidade dos 10 dias. Então, todos os acordos informados ao governo até o dia 4 de maio, desde que nos portais corretos, é claro, para eles não foi aplicada a penalidade. Então, mesmo se o acordo iniciou no dia 1º de abril, se ele foi comunicado até dia 4 de maio, não há nenhum problema
de perda de prazo, porque houve essa regra transitória trazida pela portaria. O que vai haver é um atraso no pagamento desse benefício, mas o governo tem trabalhado para que os pagamentos sejam mais rápidos, nesse caso de extemporaneidade, sem prejudicar o empregado também, certo? Porque eu citei dia 1º de abril como início, porque é o dia da publicação da medida provisória, então esse benefício ele teve início, o primeiro momento a partir de 1º de abril de 2020. Agora, como eu falei, os pagamentos desse benefício é feito pelos recursos da União. E esse benefício ele não implica para o empregado nenhuma interferência no seguro-desemprego que ele vier a ter direito no futuro. Então, se o empregado for dispensado daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, ou sabe lá quanto, ou mesmo logo depois que voltar do benefício, a gente vai ver que ele tem uma outra aula aqui que explica que ele tem uma garantia de emprego provisória, mas o empregador pode indenizar essa garantia. Então, a qualquer momento que ele for dispensado depois, se ele cumprir com os requisitos para o seguro-desemprego, ele vai receber seguro-desemprego integralmente. Então, esse benefício não altera sequer o cálculo e nem faz algum desconto no momento da concessão de um seguro-desemprego posteriormente. Havia uma dúvida sobre isso no começo, porque se comentou que poderia acontecer isso, mas a norma não trouxe essa compensação entre um benefício e outro. Então, benefício emergencial, seguro-desemprego não se confundem, um não impede o recebimento do outro, exceto cumulativamente, né? A gente vai ver a elegibilidade aqui à frente, a gente vai ver que cumulativamente eles não podem ser recebidos. Se o empregado receber algo indevidamente, ou o empregador se utilizar de alguma fraude em relação a esse benefício, o que for pago indevidamente vai ser inscrito em dívida ativa, caso não haja devolução administrativa, porque as situações desse benefício são regidas à execução fiscal pela Lei 6.830, que é a que rege a execução fiscal da União, e então serão inscritos nessa dívida ativa e cobrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, caso não haja a devolução efetiva. É muito importante ficar atento nesse aspecto, que o artigo 14 dessa medida provisória, ela traz uma regra assim, bastante clara, de que cabe à Auditoria Fiscal do Trabalho fiscalizar esses benefícios e impedir as fraudes. Então, não há possibilidade alguma de, durante o prazo de suspensão do contrato, o empregado estar prestando algum trabalho ao mesmo empregador. E mesmo que seja de forma remota, no teletrabalho, em qualquer situação. Se houver a prestação de trabalho nesse período, haverá de ser considerado uma fraude ao benefício, porque se o contrato está suspenso, ele não deve prestar trabalho naquele período. Do mesmo modo, se houver uma redução de jornada, naquele período de horário que foi reduzido, não pode haver trabalho. O trabalho tem que se respeitar, né, a nova jornada durante esse período da redução de jornada. Como a gente disse, o pagamento é com base nos valores do seguro-desemprego. Aqui, né, na tela tem uma exemplificação de como é o cálculo do seguro-desemprego. Então, quem tem uma média salarial de um salário mínimo, como exemplo aqui, ele vai receber R$ 1.045, que é o mínimo a ser pago. Ainda que você seja um empregado que tenha um salário inferior ao mínimo, tanto no benefício emergencial como no seguro-desemprego, a parcela mínima para 100% vai ser do salário mínimo. A gente vai ver que tem situações que é 50%, é 25%, é 70%, mas nas situações de 100%, o mínimo a ser pago é o salário mínimo. Então, quem ganha até R$ 1.599,61 vai receber como benefício, no caso de 100%, 80% desse valor. Então, 8 vezes 1, 8, ou 6 vezes 8, 48, 1.280, mais ou menos. É o valor máximo no caso de quem ganha até 1.599. Quem passa a ganhar a partir de 1.599, então ele recebe 80% até, olha, até está na tela aqui, 1.279, que é o 80% de 1.599, mais 50% do que passar disso. Então aqui ele receberia, no caso de R$2.000, 1.280 até 1.600, mais 50% de 400, mais ou menos, né? Mais 200. Então 1.480 é o que ele recebe. Então veja só que o benefício emergencial ele não mantém a renda do empregado no mesmo valor. Um empregado que tinha um salário de R$2.000 e tiver o contrato suspenso numa empresa que não tenha que pagar ajuda compensatória,
aquela empresa que faturou até 4,8 milhões, as pequenas e médias empresas, quer dizer, as micro e pequenas empresas, ele vai receber R$ 1.480 e não R$ 2.000, como seria no caso dele estar trabalhando. Então, a ideia é dar um benefício ao empregado, mas ela não é uma renda exatamente igual. E quem recebe acima de R$ 2.666 tem uma parcela de R$ 1.813. Então, veja só que o empregado que tem um salário de R$ 3.000, ele vai receber como parcela R$ 1.813 para 100%. Isso tanto no seguro-desemprego quanto no benefício emergencial. Como eu disse, e a gente vai ter vídeos específicos tratando da ajuda compensatória, mas a ajuda compensatória ela é facultativa se a empresa tiver um faturamento de até 4,8 milhões. Em qualquer situação ela é facultativa, então se a empresa reduzir a jornada ou fizer uma suspensão contratual, enfim, ela pode pagar uma ajuda compensatória para manter o salário do empregado um pouco maior do que ele vai receber na soma dos benefícios, do benefício e do salário, para que ele continue com uma renda um pouco melhor, né? Mas até 4,8 milhões de faturamento, no ano de 2019, a empresa não tem a obrigação de pagar ajuda compensatória. Então, o artigo 9º é que traz que o benefício emergencial poderá ser acumulado com pagamento de ajuda compensatória mensal em decorrência da suspensão. É a única permissão, né, de acumulação. Agora, esse parágrafo 5º desse artigo 9º traz a informação de que a empresa que tiver auferido acima de 4,8 milhões de faturamento em 2019, essa vai ter que pagar 30% de ajuda compensatória. É uma ajuda compensatória obrigatória no caso de suspensão. Essa ajuda compensatória só é obrigatória para a suspensão. E o empregado vai receber 70% do que ele teria direito no seguro-desemprego. Então, há essa diferença a depender do faturamento da empresa. E existe a ajuda compensatória obrigatória, como a gente disse nesse parágrafo 5º do artigo 8º, desculpa, eu tinha citado que era do parágrafo do artigo 9º, mas é do artigo 8º, está bem clara essa necessidade do pagamento da ajuda compensatória. Então, uma empresa que tenha faturamento inferior a 4,8 milhões, ele vai receber, no salário de mínimo aqui, salário mínimo desse empregado, nesse exemplo, ele vai receber R$ 1.045. Esse é o benefício emergencial e a empresa não precisa pagar nada. No caso do empregado que ganha salário mínimo, ele vai ter mantido a sua renda. Agora, numa empresa que tem um faturamento superior a 4,8 milhões, agora é um exemplo de R$ 2.000 de salário. Então, a empresa vai ter que pagar 30%, como a gente falou, e o empregado vai receber como renda do benefício emergencial 70% do que ele teria direito se fosse receber o seguro-desemprego. A gente tinha feito um cálculo agora há pouco que, no caso de R$ 2.000, ele receberia R$ 1.480. Nesse caso aqui, ele vai receber 70% de R$ 1.480, que é R$ 1.035. Porém, a empresa vai ter que pagar uma ajuda compensatória para ele de 30% do salário. A ajuda compensatória ela é calculada com base no salário e não com base no seguro-desemprego. Então, se ele tem um salário de 2.000, ele vai ter R$ 600 de ajuda compensatória. Então, esse empregado com um salário de 2.000 numa empresa que fatura acima de 4,8 milhões, ele vai receber 1.035 do benefício emergencial, mais 600 de salário, dá R$ 1.635. Veja que quando a empresa paga 30%, como ela paga em relação ao salário, acaba ficando um pouco superior ao que ele receberia se fosse exclusivamente o benefício emergencial. Se é uma empresa que tivesse faturamento inferior, ele ia receber 1.480, como a gente já viu. Então, tem umas diferenças a depender do faturamento, né? Um exemplo aqui, um salário de R$ 3.000, com uma empresa com faturamento superior a 4,8 milhões. O benefício emergencial é de 1.269, né, que é 70% dos 1.813, que a gente já viu. E a empresa paga R$ 900 de ajuda compensatória, que é 30% do salário do empregado. Esse empregado vai ter R$ 2.169 de benefício somado, né, o benefício emergencial mais o salário, quando ele receberia 1.813, daí R$ 300 a mais, se a empresa tem um faturamento maior, sendo que uma parte é por responsabilidade da empresa.
Então, para identificar que há diferenças a depender de cada situação, essa ideia desse vídeo é dar esse conceito geral sobre o benefício, mas existem vídeos bem específicos durante esse curso, essa playlist desse curso, que vão explicar cada caso de suspensão, da redução, da ajuda compensatória, enfim, todo o processo, quando você precisa de convenção coletiva, quando não precisa de convenção coletiva, isso está todo especificado em vídeos desse curso. Essa era a parte que cabia nesse momento. Nos vemos em próximos vídeos e obrigado por acompanhar os cursos da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho.